caso surpreendente. O Nair começa elogiando o cabelo dela e pergunta se está tudo bem. E como ela diz que sabe porque acabou de fazer o cabelo, ele pergunta se ela não poderia dizer simplesmente obrigado. Mas ela fala que não gosta de ouvir esse tipo de coisa de um desconhecido. Ele fala que pelo menos ela poderia ser educada a dizer obrigado ou algo do tipo. Mas quando ela diz se ele pode parar de falar com ela, ele fala que vai respeitar o espaço dela. E mesmo sabendo que não ia ser fácil voltar para falar com ele depois de ter pegado tão pesado, ainda assim ela aguenta firme e bate no vidro do carro. Ele pergunta se ele pode saber o que aconteceu. E já ela pergunta se o carro é dele e ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E num tom de brincadeira, ela pergunta se ele tem certeza que o carro é dele. Ele fala que a chave está na mão dele e que ele está dentro do carro. E ela também pergunta se não é alugado e ele diz que não. Então ela fala que ele tem um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta por que ele não disse que ele tinha um carro como esse. E agora ele que pega pesado com ela e fala que é onde já se viu se aproximar de uma garota falando que tem um carro legal. Ela diz que ele também não precisa ser tão rude. E já ele fala que primeiro ela pegou pesado com ele. Ela fala que está tendo um dia difícil e pede desculpas. Ela fala que pensou melhor e que achou ele um fofo e que achou que eles deveriam recomeçar. Ela pergunta se ele não quer abrir a porta para eles conversarem. E ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes. Ela diz que não e ele pergunta o que ela está fazendo, mas ela simplesmente diz que gostou dele. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Britney e ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que achou o cabelo dela muito bonito, mas que ela não quis dizer obrigado. Ela diz que não foi ele que pagou pelo cabelo dela e que se ele quiser um muito obrigado, ele vai ter que pagar. Ele fala que isso é muito maluco. E pergunta se uma garota quiser elogiar o perfume de um cara, se ela vai ter que comprar um perfume pra ele. Ela diz que ele vai entender como as coisas funcionam pra ela e pede pra ele mudar de assunto e falar do carro dele. Mas ao invés de falar do carro dele, ele fala que mora ali perto e que tem uma cobertura no último andar. E depois que ela pergunta se isso é um convite, ele fala que depende se ele vai poder confiar nela. E que para começar, seria bom se a todo momento ela não ficasse falando sobre o carro dele. Ela fala que simplesmente gosta de homens como ele que tem coisas legais e que ela sabe que pode sustentá-la. Ele pergunta se ele também vai poder contar com ela se ele precisar de ajuda, mas ela diz que ela não tem a obrigação de ajudá-lo e que ele tem que ser um cavalheiro. Ele fala que as coisas não funcionam assim e que precisa ser uma via de mão dupla. Ela diz que ela é uma mulher bonita e que ela precisa saber que ele pode cuidar dela. Ele fala que quer ver se realmente ela é bonita e pede para ela dar uma volta. Ela diz se ele gosta do que vê, ele tem que cuidar dela. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba convidando para entrar no carro. E dessa vez nós já vamos direto ao momento em que ele a chama de interesseira e pede para ela sair do carro dele. Ela fala que já está acostumada em ficar com atletas e rappers e pergunta quem ele acha que é. Ele fala que não está interessado no que ela tem para dizer e pede para ela dar um fora do carro dele. Ela diz que não vai sair do carro dele se ele não pedir com educação. Ele fala que tudo bem e pede por favor para que ela saia do carro dele. Ela fala que não vai sair do carro tão rápido e começa a querer botar medo no Nair. Primeiro ela pergunta o nome dele e em seguida fala que os amigos dela vão saber sobre ele. Ele fala que não tem problema algum e que é pra ela pegar as coisas dela e sair do carro dele. Ela diz que os caras que ela sai é muito melhor que ele. Ele fala que é melhor, mas ainda assim ela veio atrás dele. E ele termina dizendo que ela chega a ser engraçada e pede pra ela por favor fechar a porta pra ele. O Landon se aproxima dessa garota e tenta se apresentar, mas ela diz que não gosta de homens do tipo dele. Ele pergunta se ela não gosta e como ela diz que não, ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Ela pede pra ele esperar e pergunta se o carro é dele. E ele pergunta por que ela está pedindo pra ele esperar. Então ela diz que ele tem um carro legal. Ele fala que isso é verdade e agradece.
Ela pergunta se agora ele não vai deixá-la entrar, e ele diz que absolutamente não. E como ela pergunta por que não, ele fala porque ela acabou de dizer que ele não faz o tipo de cara que ela gosta. Ela fala que gostou dele, mas ele diz que não foi isso que ela acabou de dizer. Mas ela insiste, então ele pede para ela dar a volta. Ela se aproxima dele e pergunta o que ele estava dizendo. Ele diz que ele já sabe que ele não faz o tipo dela. Ela fala que não é bem assim e ele diz que vai embora. Então ela diz que não estava falando sério. Ele fala que não acredita nela e ela pergunta se ele quer levá-la para sair. Ele fala que nesse momento não a levaria para sair porque ele sabe que ela não gostou dele. Ela fala que a verdade é que ela o acha uma gracinha. Ele pergunta se isso é verdade, então porque ela disse que ele não faz o tipo dela. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que só está repetindo o que ela disse, e que ela ficou calada porque isso é um fato. Ela fala que mudou de ideia e pergunta se ela pode entrar para eles conversarem. E como ele pergunta entrar para quê, ela fala para eles fazerem alguma coisa. Mas ele diz que não e fala que vai embora. E quando ela fala que ela é bonita, ele fala que tem muitas garotas bonitas em Los Angeles. Mas ela diz que ele vai perder. Ele pergunta onde ela nasceu para ela se achar tão única. E depois que ela fala que ela nasceu ali mesmo, ele fala que é ainda pior porque até agora ela não disse porque ele não faz o tipo dela. E mais uma vez ela fala que o acha uma gracinha. Ele pede com licença e fala que precisa ir. Ela pergunta se ele não vai deixá-la entrar. E já ele pergunta entrar pra quê. Ela diz para que eles possam sair e fala que ela mudou de ideia. Ela fala que vai entrar e que ele não vai se arrepender. Ele fala que ainda tem alguns minutos para ela provar que ele não vai se arrepender. Ele fala que a deixou entrar, mas que ele sabe que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e ele pergunta se realmente ela não é. E em seguida pergunta por que ela não quis conversar com ele antes de ver o carro dele. E que ela disse que ele não é o tipo de cara que ela gosta, mas que agora ela está ali. Ela fala que não é interesseira e pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que está dizendo isso porque a atitude dela prova isso. E sem ter algo melhor para dizer, ela continua falando que não é interesseira. Ele fala que é melhor ela ir para casa pensar no que ela fez hoje. E depois que ela diz pra ele umas palavras tão bonitas que não dá pra traduzir, ele fala pra ela ter uma boa caminhada. O Nate aborda essa garota, fala que ela tá muito linda e em seguida se apresenta. Ele pergunta pra onde ela vai e ela diz pra ele que está indo numa lojinha ali na esquina. Ele fala novamente que ela tá muito bonita e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo eles estão namorando e ela diz que há alguns meses. Então ele pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela acha que não é uma boa ideia. Ele pergunta se ela tem certeza e como ela diz que sim, ele se despede dela. Mas ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. E depois que ele fala que o carro é dele, ela pergunta se ele poderia dar uma carona pra ela. Ele pergunta por que o namorado dela não dá uma carona pra ela, mas ela diz pra ele que na verdade ela não tem namorado. Ele pergunta por que então ela disse que tinha um namorado. E como ela diz pra ele porque ela não estava interessada, ele pergunta se agora ela está interessada, e ela diz que sim. Ele pergunta por que, afinal de contas, agora ela está interessada e ela diz pra ele porque ele parece um cara legal. E ele finge que acredita e pede pra ela entrar no carro. Ele pergunta se ela é dali mesmo da cidade e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que talvez porque ela ainda não encontrou a pessoa certa. Ele pergunta o que desperta o interesse dela nos homens, e ela diz pra ele que com certeza tem que ser um homem bem-sucedido como ele. E nesse momento ele pergunta por que ela não quis falar com ele. Ela fala que não sabe, mas talvez porque ela não sabia muito sobre ele. Então ele pergunta se agora ela sabe. Ela responde dizendo que quando o viu saindo do carro, teve uma outra impressão sobre ele. E depois que ele fala que ele trabalhou muito para ter um carro como esse, ela fala que acredita. E diz pra ele que eles poderiam fazer uma viagem. Então ele pergunta se ela quer fazer uma viagem com ele e diz que ele acabou de conhecê-la. E ela responde dizendo que embora ela esteja brincando, talvez no futuro isso possa acontecer.
Ele fala que realmente tudo pode acontecer, mas que primeiro ele precisa conhecê-la. Então ela fala pra ele se caso isso aconteça no futuro, ela também vai levar as filhas dela. Ele muda de assunto e diz pra ela que ele ainda está sentido porque ela mentiu pra ele dizendo que tinha um namorado e de repente ela voltou e pergunta por que ela fez isso. Ela fala que já disse que não o conhecia e que acabou mentindo, e que não teria como ela saber que uma pessoa aleatória andando na rua seria uma pessoa boa. Então ele pergunta se o que fez ela repensar sobre isso se foi o carro dele, e ela diz que sim. E já nesse momento ele fala pra ela que ele está procurando uma garota humilde, que ele está achando que ela é interesseira e que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele tá falando sério e ele diz que sim. E fala pra ela que ela perdeu a oportunidade de ser sincera com ele. Ele também diz pra ela que se ela tivesse sido sincera com ele no começo, talvez tivesse rolado alguma coisa entre os dois, mas que vai ser melhor ela pedir uma carona para o namorado imaginário dela. Ela pergunta se ele está querendo se livrar dela, mas ele diz pra ela que ele só está dando o que ele recebeu. Ele fala que tudo isso está acontecendo porque ele tentou se aproximar, mas ela não teve nenhum interesse, mas que só foi ver a Lamborghini laranja que ela resolveu mudar de ideia. Ela fala que tudo bem, e já ele diz pra ela ter um ótimo dia. Onaia se aproxima, pergunta se está tudo bem e fala que ela tá muito bonita, e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. E diz pra ela que acabou de se mudar pra cidade e que estava dando uma volta pelo bairro. E quando ele fala que ele acha que ela pode ser uma ótima amiga pra ele, ela fala que talvez, mas que nem conhece ele. Ele fala que ele está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não tem namorado, ele pergunta por que não. E ela diz pra ele que ela resolveu dar um tempo. Ela pergunta de onde ele veio e ele fala que veio de Ohio. E em seguida pede o número dela. E enquanto ela passa o número pra ele, ele fala que ela é muito linda e que essa roupa se encaixou perfeitamente nela. Ele pergunta se ela conhece um bom lugar pra comer, e já ela pergunta que tipo de comida ele está procurando. Ele fala que ele gosta de frutos do mar e também um bife. Ela indica alguns lugares pra ele e ele pergunta se ela já tem planos pra hoje e fala que adoraria ter a companhia dela. Ela fala que já tem planos e começa a rir. Então ele pergunta se ela não pode cancelar o compromisso dela. E como ela diz que sim, ele propõe continuar a conversa dentro do carro dele. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala para ele que ela estava indo almoçar. Então ele diz para ela que agora eles vão juntos. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, ele pede o número dela. E depois que ele pega o número dela, ele fala que tem algo pra dizer, mas que ele espera que ela não fique brava com ele. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso. E é nesse momento que ele conta pra ela que é uma pegadinha de interesseira. E depois de dizer pra ela que ficou muito claro que ela não é interesseira, ele pede pra postar o vídeo nas redes sociais, mas parece que ela não gostou muito dessa ideia. Mas por final ela acaba aceitando e ele fala que faz questão de abrir a porta do carro pra ela. E ele termina dizendo que foi um prazer conhecê-la e que vai ligar para ela mais tarde. O Damian se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela diz que está tudo bem, ele fala que pode ficar melhor e pergunta o nome dela. Ele pede o número dela e em seguida pergunta se tem algum problema com ele. Mas agora, quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e pergunta por quê.
Ela diz que não sabia que esse carro era dele e fala que é muito bom. Ele pergunta se ela não sabia que esse carro era dele e fala que ela deveria ter dado uma chance para ele e não ficar o ignorando. Ela pede desculpas e já ele pergunta para onde ela vai. Ela fala que estava indo para casa, mas que está começando a chover e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Erika. Ele diz que o nome dele é Damian e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta onde é a casa dela e ela fala que é virando a esquina. Ele muda de assunto e fala que ela realmente é muito linda e pede para ela dar uma volta. E depois que ela dá a volta, ele fala que com certeza ela vai ganhar uma carona. E nesse momento ele pergunta se ela gostou do carro. E como ele dá a entender que tem outros carros, ela pergunta quantos carros ele tem. E depois que ele fala que tem 12 carros, dá pra ver que ela fica impressionada e não demora muito até ela pedir pra ele levá-la para fazer compras. Então ele pergunta por que ela acha que ele deveria fazer isso. Ela fala que ele tem um ótimo carro e que ela acha que isso não seria um problema pra ele. Ele pergunta se ele poderia tirar uma selfie dos dois. E ela toma o telefone dele e fala que ele não vai tirar nenhuma foto. Ele pede o telefone, mas ela fala que não vai devolver. Ele fala que precisa tirar uma foto dela para os amigos dele não serem enganados por uma interesseira como ela. Ele pede para que ela saia do carro, mas ela diz que não vai sair do carro. Ele toma o telefone de volta e pergunta se ela vai se recusar a sair do carro. E como ela diz que sim, ele fala que faz questão de abrir a porta para ela desde que ela saia do carro. Ele abre a porta do carro e fala para ela sair, e diz para ela se apressar. Ela fala que o namorado dela vai saber disso. Ele pergunta se só agora ela diz que tem namorado. E como ela fala que o namorado dela tem mais dinheiro do que ele fala para ela também contar para o namorado dela que ela tentou tirar o dinheiro dele.